Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre o livro O Dono do Mar, do escritor José Sarney. Esse livro foi publicado em 1995 e está saindo pela editora Leia. O livro trata da história de Antão Cristório, um pescador que nasceu numa vila de pescadores chamada Raposa. Hoje Raposa é um município que fica aqui próximo da capital, São Luís do Maranhão. E o livro acompanha a história desse Antão Cristório, que se tornou o maior pescador da região, né? Ele, desde criança, os pais e os vizinhos diziam que ele tinha um dom, né? E ele era o melhor pescador porque ele tinha um pacto com o mar, né? O mar protegia Antão Cristório, então todo mundo saía para pescar e sofria acidente, outros naufragavam, né? Se afogavam, são os alagados que o livro chama. E Antão Cristório sempre era protegido pelo mar, sempre navegou sobre essa proteção, né? De algo sobrenatural. Então ele se torna um mestre, né? Um mestre do mar. Ele é conhecido como Capitão Cristório, né? Na região. Com a sua biana, que é uma canoa, né? Eu vou colocar o tipo de canoa que se chama biana, a foto dela aqui. O nome da biana do Antão Cristório é Chita Verde, e com ela ele enfrenta muitos perigos, muitas aventuras aqui nos mares do Maranhão. O livro ele tem uma linguagem que mistura o português arcaico com a gíria dos pescadores, né? Com as gírias dos pescadores. Então ele tem uma linguagem bem criativa. Ele não é organizado de forma cronológica, ou seja, os capítulos são embaralhados, né, de eventos mais antigos, depois eventos mais recentes, depois eventos mais recentes, depois eventos mais antigos, e assim sucessivamente. Isso dá uma ideia de estranhamento, né? A gente estranha lendo o livro, a gente acha ele todo estranho, e tem uma sensação assim de quebra-cabeça, né? Porque o livro, esse livro aqui, ele é baseado ele tem um estilo chamado realismo mágico. O que é o realismo mágico? Tem fantasmas, é uma trama que tem acontecimentos que não são normais. Por exemplo, aqui tem uma velha que volta a menstruar. Então isso são características desse estilo literário chamado realismo mágico. Outra característica, os personagens, eles convivem de uma forma harmônica com os fantasmas e com esses fenômenos que não são normais, né? Que não são naturais. E eles são intuitivos, né? Os personagens são intuitivos, ou seja, eles sabem quando o fantasma é do bem, quando o fantasma é do mal, né? Eles não se assustam, eles convivem ali numa boa nesse mundo estranho. Então o livro ele tem magia, ele tem mistério, ele é um livro assim que ele te instiga a terminar porque ele é tão estranho que você fica pensando o que vai dar nessa história. Então é um livro de aventura, né? O Antão Cristório no mar, ele vê caravelas que afundaram, ele vê a caravela de Lara Vardieri tentando conquistar São Luís para o rei da França, ele vê Dom Sebastião, né, que foi o rei de Portugal que sumiu numa batalha na África, e tem a lenda de que ele aparece aqui nos Lençóis Maranhenses em forma de touro preto, né, e navega na caravela nas sextas-feiras. Então é um livro onde tem magia, né, onde tem assim toda uma superstição dos pescadores. É um livro que resgata as técnicas de pesca, o modo de vida dessas comunidades, né? E tanto é que ele foi elogiado pelo grande antropólogo francês chamado Lévi-Strauss, justamente por trazer esse levantamento, esse registro, né, do modo de vida dos pescadores, que é tão pouco explorado na literatura brasileira. Isso também foi elogiado pelo grande antropólogo brasileiro chamado Gilberto Freire, né, que também elogiou José Sarney ter tratado desse tema tão pouco explorado aqui na literatura brasileira e tão importante, porque o litoral brasileiro é enorme, né? Então, o que trata o livro? O livro ele vai tratar basicamente da busca, da obsessão de Antão Cristório para matar os piocos. Piocos são monstros que têm um olho vermelho no centro da testa
que sequestraram a noiva de Antão Cristório. Antão Cristório teve essa noiva raptada, né? E ele vive nessa obsessão de recuperar a Quertide, né? A Maria Quertide. Então ele é uma pessoa que ele vive nessa obsessão. Ele teve um filho também assassinado, o Jurumenho. E aí, será que o Antão Cristório vai conseguir recuperar essa noiva e matar os Pirocos? Será que ele vai conseguir matar o homem que matou o filho dele? Porque o Jurumenho estava numa festa. Jurumenho, filho de Antão Cristório, né? Com 20 anos, estava numa festa de Buma Meu Boi, se envolveu com uma mulher casada e foi morto pelo marido dessa mulher. E o marido dessa mulher fugiu. E aí, será que o Antão Cristório vai conseguir se vingar? Aí você vai ter que ler o livro para descobrir. Então o livro inteiro narrando, né, a luta de Antão Cristório no mar e contra esses monstros. Antão Cristório vai procurar terreiro de mina, vai procurar feiticeiros, videntes, para descobrir onde está a Quertide, onde moram os monstros. Mas todo mundo diz para ele, tira essa história da cabeça, que mexer com esses demônios é muito complicado. É uma luta vã. E ele encontra a Dona Geminiana. A Dona Geminiana é uma feiticeira muito famosa e muito poderosa do Guarapirá. Ela tem o livro de São Cipriano e esse livro ele foi escrito por aqui como diz o livro, por um homem que foi sacerdote da corte do diabo. Então ele conhecia todas as técnicas, as artimanhas do diabo. Ele escreve nesse livro. Porque São Cipriano depois se converte ao cristianismo, né? Vai para a Igreja Católica. E aí ele escreve esse livro como forma das pessoas, ensinando as pessoas a combaterem o diabo. Mas as pessoas vizinhos da Dona Geminiana, da feiticeira, dizem que ela usa o livro de São Cipriano para invocar o diabo, que ela tem parte com o diabo. O livro tem muita lenda, tem muita história interessante. Antão Cristório decide se casar com a Camburina, sobrinha da Dona Geminiana. Camburina tem uma irmã chamada Germana. Antão Cristório vai ser marido das duas irmãs e morar com as duas irmãs na mesma casa. Vai ter filhos com as duas irmãs, mas tudo isso é uma história bem mais complicada do que eu estou falando aqui, porque eu estou resumindo, né? Então é um livro bem realista, tem cenas e passagens bem assim indigestas, né? Porque o próprio Antão Cristório, que é o nosso herói, ele não é uma pessoa querida. Ele não é uma pessoa carismática, ele é uma pessoa grossa, ele trata as pessoas mal, ele é violento, ele é vingativo, ele é uma pessoa mal-humorada, ele é ensimesmado, né? Ele só pensa nos problemas dele, ele não tem amigos, os únicos dois amigos que ele tem é o Querente, que é o Diogo de Seixas, que ele encontrou no mar, que é um encantado, né? É um fantasma, né? Que tem carne e osso. E o Aquimundo, né? Que também foi encontrado no mar. O Aquimundo representa o tempo. Então ele só tem esses dois amigos. Tem uma lenda engraçada que é do Zé do Casco. Tem uma passagem que o Antão Cristório vai pescar à noite, né? Passar a noite pescando, e aí um dos pescadores sai correndo. Lá vem Zé do Casco. Zé do Casco foi um pescador que foi assassinado porque ele gostava de violentar outros pescadores homens. E aí ele se tornou um fantasma que assombra em algumas praias aqui do Maranhão. Então quando se escuta falar em Zé do Casco, todo mundo sai correndo com medo de ser estuprado, né? É muito engraçado. Então o livro trata dessas lendas, né, e desse modo de vida dos pescadores. O Antão Cristório, como eu falei, ele é uma pessoa obcecada, revoltada, né, com a vida porque sequestraram a Quertide. Ele vive no mar, na luta com o mar, né, com essas visões que ele tem. Ele conversa com seus filhos que já morreram, esses filhos dão conselhos para ele, principalmente a Batesta, né, que morreu de sarampo brabo. Ele tem muita saudade dessa filha. Então o Antão Cristório, ao mesmo tempo que ele é um homem bruto, ele é um homem também muito sofredor. Ele é um homem que, né, ele é pessimista, ele é deprimido, porque ele também sofre muito. Então é uma pessoa que você consegue não gostar dele, mas compreender a mente dele, né? O livro não data, né, em que parte do tempo, em que ano acontece, em que ano Antão Cristório nasce. Eu acho que ele é da idade do José Sarney, né? Mas o livro não diz o ano que Antão Cristório nasceu.
Só dá uma dica assim, quando ele fala de Alcione Nazaré, né, que é uma cantora famosa. Então a Alcione Nazaré começou a ser famosa na década de 70, 80, então o livro eu acho que está nessa época. Também nessa mesma época que ele fala de Alcione, ele conhece o médico, também é citado o médico no livro, o médico Pedro Neiva, que foi governador do Maranhão e era médico legista de uma delegacia na década de 70. Então o livro passa pela década de 70, né? É mais ou menos o que a gente consegue situar no período da história, né? Mas é um livro bem interessante. É um livro que você fica ali achando que aquelas pessoas estão perdidas no tempo, querendo saber o que vai acontecer. O livro ele traz muitos lugares aqui que quem mora no Maranhão vai saber, que é Praia da Raposa, Ilha de Curupu, Porto do Mojó, Iguaíba, São José de Ribamar, onde ele casa com a Camburina, Pau Deitado, Guarapirá, Panacoatira, Maiobão. Alguns lugares citados no livro, né? O que eu não gostei do livro? O livro... a única coisa que eu não gostei foi o nome que ele dá para os personagens. Eu achei de mau gosto, porque eu acho que não é porque as pessoas são pobres e humildes e simples que elas não sabem colocar nomes nos filhos, né? Vão colocar nomes horríveis nos filhos. Camburina, Batesta, Jurumenho, são nomes assim que e fora outros, os nomes deles são muito feios, né? O autor deu nomes muito feios para os personagens. Então eu achei de mau gosto, né? Com os pescadores, né? Único ponto negativo do livro. O resto do livro é maravilhoso, super inteligente. Gostei demais. É rico para quem quer entender um pouquinho das lendas do Maranhão e ler um livro que foi uma pesquisa séria. O livro é excelente. O Antão Cristório ele vai passar perto da morte, né? O navio da morte passa perto dele, então ele tem essa visão monstruosa, né? Ele vê várias caravelas que naufragaram, ele vê navios negreiros, tem várias visões, mas a visão do navio da morte deixa ele traumatizado e aí ele começa a chorar, ele começa a ficar uma pessoa bem mesmo deprimida, né? Então, para quem estuda psicologia, esse personagem ele é bem rico. Ele daria longos debates, porque ele tem uma mente bem complexa, né? Sentimentos profundos. O último capítulo, o capítulo 25, é muito emocionante. Eu fiquei angustiado, eu realmente fiquei me sentindo mal em ler, mas é um capítulo extenso, muito bem escrito, muito emocionante. Eu fiquei assim mesmo passando mal, mas eu tive que ler. Então a literatura é isso, ela diverte, ela também emociona, ela também faz sofrer, né? O livro é muito bem escrito, mais uma vez, sobre o filme. O filme é de 2006, o filme baseado no livro. O filme do diretor Odorico Mendes, né? Eu não gostei do filme porque eu achei amador, eu achei mal dirigido. O diretor segue o livro, mas a estrutura do livro funciona para o livro. A linguagem do livro, pesada, complicada, rebuscada, funciona para o livro. Porque você tem tempo ali de se acostumar com aqueles personagens e entender mais lá na frente. No cinema, o tempo é curto, então em 1h30, 2 horas, 3 horas de filme não dá para você retratar todo um livro. Então você tem que adaptar, né? Tem que fazer adaptações, né? Algumas cenas funcionam para a literatura, para o cinema não. Então eu acho que o diretor acabou fazendo um filme colegial, né? Apenas assim reproduzindo o que tem no livro. Mas eu entendo, os atores são bons, o elenco é bom, mas não conseguiram transmitir a emoção pela linguagem aqui carregada do livro. Não ficou boa no cinema, na minha opinião. A locação escura, as praias cheias de lama, então assim, o Maranhão tem tanto lugar bonito, assim, eu não gostei das locações que o diretor escolheu. Mas eu entendo as dificuldades de fazer uma adaptação. Porque o dono do livro, o escritor do livro, ele não quer que o diretor do filme
o cineasta altere nada da história. Ele quer a história dele reproduzida fielmente na tela, mas nem sempre funciona, né? Então a culpa eu acho que não é só do cineasta, não é só do cineasta. O filme pode ser de pouco orçamento ou de muito orçamento, mas ele tem que ser criativo. E o filme aqui do Dono do Mar, ele não tem personalidade, sabe? Ele é apenas uma imitação do livro, né? Na maioria das vezes dá certo, às vezes não dá. Nesse caso não dá, porque ficou muito confuso. Você passa a gostar do filme da metade pro final, né? Quando você começa a se identificar com o filme, mas o filme retrata o Capitão Cristóvão apenas como um bêbado doido que anda para um lado e para o outro, tendo visagem. Eu acho que o filme diminui um pouco a grandeza do personagem. Eu dou destaque para a atriz Pepita Rodrigues, que faz a Dona Geminiana muito bem, eu gostei. O livro traz algumas informações, explica algumas coisas do livro também, achei positivo, mas no frigir dos ovos eu não gostei do filme, né? Mas fica indicado para você que quer ler o livro e assistir o filme, é muito bom. É acompanhar duas artes tão diferentes. Muito obrigado, até a próxima.